Retomamos o programa Sustentabilidade, então para falarmos sobre as novidades da Toyota do Brasil, agora que ela está trazendo novos investimentos e uma nova perspectiva. Tiago, muito obrigado por retornar ao programa, né, depois de um ano, né? É verdade, Roberto, e telespectadores do canal Sustentabilidade, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Acho que completa um ano exatamente, né? Acho que um ano, é verdade, né? E você naquela época estava falando do Prius, das novidades do Prius, né? E agora você está trazendo mais novidades. Você acabou de chegar do Japão. Fala um pouquinho sobre essa experiência. Bom, o mês de setembro agora foi um mês muito especial para a Toyota do Brasil, por dois motivos. Acabamos de retornar do Japão, onde a Toyota do Brasil anunciou um investimento adicional de R$1 bilhão, que será realizado na nossa fábrica de Sorocaba, onde atualmente nós produzimos o Toyota Etios e o Toyota Yaris. Esse investimento ele deve gerar 300 novos postos de trabalho diretos e ele está sendo realizado para a introdução de um novo modelo que a gente pretende trazer para o Brasil em breve. Esses novos postos de trabalho devem ter início a contratação no segundo semestre de 2020 e o lançamento desse novo veículo em 2021. Puxa, bem próximo, né, Tiago? É verdade. É bem próximo. E engraçado que eu estava resgatando o sentimento da entrevista primeira, não a entrevista em si, o sentimento, e existia uma avaliação da sua e da minha parte, de, bom, precisamos ver que caminho que o Brasil vai tomar, e eu me lembro que eu perguntei para você a possibilidade de novos produtos aqui, olha, precisamos ver como é que a indústria vai reagir, como é que as escolas de engenharia vão reagir. E, pelo jeito, a Toyota apostou positivamente nisso. E acho que a gente vai colher muitos frutos. A segunda grande novidade que a gente teve agora, esse ano, no mês de setembro, é que nós lançamos o Toyota Corolla Híbrido Flex. O primeiro híbrido Flex do mundo que passa a ser produzido aqui no Brasil, na nossa unidade de Indaiatuba. Essa fábrica também recebeu R$1 bilhão no ano passado, passou por um processo grande de modernização para se preparar para o início da produção do novo Corolla. A nossa expectativa é que esse carro continue a ser o grande sucesso que sempre foi e que conquiste ainda mais fãs da marca Toyota, não apenas pela qualidade dos nossos produtos, mas pela tecnologia embarcada. O novo Corolla híbrido Flex, na versão Altis, ele passa a oferecer um motor 1.8 com tecnologia híbrida que pode utilizar eletricidade, gasolina e etanol. No nosso entendimento, esse é o carro Flex mais eficiente atualmente vendido no Brasil. Quer dizer, o Prius já era o carro que você tinha no mundo mais eficiente, conforme nossa entrevista anterior. Agora vocês dão um passo além, é isso? Exatamente. A gente começa a fazer um processo agora de substituição de importação. Então, o Toyota Prius ele teve a missão de construir o mercado para veículos eletrificados no Brasil. Trazer a tecnologia para que fosse mais próxima do brasileiro. Junto com o Toyota Prius, ainda esse ano, em junho, a Toyota lançou a RAV4 híbrida. As duas versões que são comercializadas no Brasil são totalmente híbridas. E agora, em setembro, o lançamento do Corolla Híbrido Flex, produzido no Brasil por brasileiros e que a gente espera agora comece a ser, na verdade, o novo líder de mercado no segmento de veículos eletrificados no Brasil. Interessante também, né, Tiago? Porque, assim, no fundo, a Toyota presta um serviço adicional porque ela começa a conduzir a visão do consumidor, digamos, médio, aquele que não sabe o que é um veículo elétrico, o que é um veículo híbrido, quer dizer, começa a trazer novos hábitos de entendimento disso, né? Você enxerga assim também? E acho que é um pouco mais do que isso. Havia sempre uma dúvida em relação ao processo de eletrificação e o uso dos biocombustíveis no Brasil. A verdade é que com o Corolla Híbrido Flex, a gente faz a junção desses dois mundos. A gente une o melhor do motor elétrico, da eficiência do motor elétrico, com o melhor da autonomia do combustível renovável brasileiro, o etanol. Esse é um carro que deve fazer algo em torno de 15, eventualmente 20 km por litro, e que, no nosso entendimento, quando a gente olha o ciclo completo, geralmente a gente fala do poço à roda, que é
do momento onde você extrai o combustível Poço até à o roda. uso, a gente agora fala do campo à roda, ou seja, da extração do combustível, do etanol, ao uso dele no automóvel e do tipo de automóvel que a gente começa a comercializar aqui no Brasil. A gente tem a intenção de oferecer o veículo flex mais eficiente do mercado brasileiro. Tiago, acho que seria até correto da nossa parte você falar um pouquinho sobre o conceito do elétrico, o conceito do híbrido, porque nem todos assistiram à entrevista anterior e isso para o público que está chegando agora com relação a este tipo de conceito. Fala um pouquinho sobre o veículo elétrico e o veículo híbrido. Perfeito. O veículo híbrido, ele é um veículo que possui dois motores. Ele possui, a grosso modo, um motor elétrico e um motor a combustão. A ideia dos engenheiros da Toyota, quando desenvolveram os veículos híbridos, no final da década de 90, era utilizar o motor elétrico quando ele é mais eficiente, que é colocar o veículo em movimento. É quando o motor a combustão tradicional... Em baixa velocidade. Em baixa velocidade. Que tem alto consumo de petróleo, etc. Certo? Exato. O motor a combustão tradicional, ele tem um aproveitamento térmico de 30% a 40%. O que ocorre muitas vezes é que, principalmente quando você precisa colocar o veículo em movimento, esse desempenho, essa perda de energia, ela é maior. Já o motor elétrico é o oposto. O motor elétrico é altamente eficiente, chega a ter 90% de eficiência. Então, qual foi o conceito por trás do desenvolvimento do carro híbrido? Priorizar o uso do motor elétrico justamente quando você vai colocar o carro em movimento, de 0 a 50, 60 km por hora. Mas a partir do momento que você precisa de mais potência para fazer uma ultrapassagem ou para ganhar mais velocidade, o motor a combustão entra em funcionamento. Ele desempenha dois papéis. Ele entrega essa potência adicional e, ao mesmo tempo, carrega a bateria do motor elétrico. Nesse jogo, o que você consegue entregar? Um altíssimo ganho de eficiência para o veículo. No caso do Prius, sempre rodando aí em torno de 20, chegando a 25 km por litro. Poxa, e agora com o Corolla híbrido flex, entregando essa mesma tecnologia, mas produzido aqui no Brasil. Sim. Significa que o veículo a combustão normal, vamos chamar assim, ele começa a ficar um produto em desuso, pelo menos até o meio do século, né? Esta visão da Toyota está amparada por tudo aquilo que ela tem feito ao redor do mundo. Como é que você está enxergando especificamente no Brasil, que ainda está iniciando essa jornada mais decisiva com relação ao elétrico e ao híbrido? Olha, para responder essa pergunta é muito interessante recuperar um pouco o número de emplacamentos de veículos eletrificados no Brasil, somando veículos híbridos e veículos elétricos. Quando a gente olha em retrospectiva, 2013, 2014 até 2015, o Brasil emplacava entre 800 até 1.000 unidades por ano. Ou seja, no Brasil inteiro, todas as marcas que ofereciam esse tipo de tecnologia emplacavam algo em torno de 1.000 veículos por ano. Um mercado que chegou a bater 3 milhões e 800 mil carros no passado. Em 2016, pela primeira vez, a gente rompe essa barreira das 1.000 unidades. Em 2017, o Brasil emplaca 3.400 unidades de veículos híbridos e elétricos, veículos eletrificados. Em 2018, no ano passado, 4.000 unidades, cerca de 4.000 unidades. Ou seja, enquanto o mercado automotivo teve um ajuste no Brasil, o mercado de veículos eletrificados vem crescendo de forma sustentável. Sim. A nossa expectativa é que 2019 tenha um novo recorde de vendas de veículos eletrificados, principalmente com base nos veículos híbridos, e que nos próximos anos esse número aumente significativamente. Para ter uma ideia, hoje a Toyota pretende vender 4.500 Corollas por mês. Desses 4.500, 1.000 unidades... Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. 4.500 por mês? Por mês. Poxa, que beleza, Tiago. E desses 4.500, a nossa expectativa inicial é de que pelo menos 1.000 unidades sejam de veículos híbridos. A minha expectativa é que seja muito mais do que isso. Sim. E é interessante também, né, Tiago, a gente perceber o seguinte, além do crescimento ser sustentável, ele ocorre no momento em que nada cresceu no Brasil, né?
que mostra uma força de entendimento de mercado muito grande, porque o Brasil ficou com níveis baixos de crescimento. Isso significa que, normalizando a economia, o potencial de crescimento se torna muito maior, né? Eu iria além. Eu acredito que a introdução de veículos híbridos é também uma questão de sobrevivência para o futuro da indústria automotiva no Brasil. E por que a gente enxerga esse cenário? O Brasil vem avançando, o Mercosul vem avançando com acordos internacionais, com a União Europeia, discussões com o Canadá, eventualmente com alguns outros países na Ásia, eventualmente o próprio Japão, Coreia. No caso, por exemplo, do Mercosul e União Europeia, se prevê que, uma vez internalizado esse acordo, haverá uma desgravação do imposto de importação para automóveis num horizonte de 7 a 8 anos. Qual é o desafio, por exemplo, da Toyota? A Toyota ela não compete apenas com as outras montadoras instaladas no Brasil. A Toyota do Brasil também compete com outras Toyotas ao redor do globo. Uma vez que os mercados comecem a compartilhar produtos, que tipo de veículo eu vou trazer da Toyota Europa e que tipo de veículo eu vou enviar da Toyota do Brasil para o mercado europeu? Sim. Detalhe, em 2018, 60% das vendas da Toyota na Europa foram com base em veículos híbridos. 60%? 60%. Nossa. Ou seja, é um processo que está caminhando a passos largos no mundo. Consolidado já. E que o Brasil não pode ficar de fora. Sim. Por isso esse investimento é tão estratégico. Por isso o lançamento do Corolla híbrido Flex é uma questão de sobrevivência, em parte, da indústria automotiva e um investimento que a Toyota do Brasil iniciou agora, em 2018, e concretizou agora em 2019. Novos investimentos estão por vir e vamos continuar trabalhando para garantir que a indústria automotiva brasileira, que as unidades de produção da Toyota no Brasil sejam cada vez mais competitivas. Você falou uma frase que chega a ser até emocionante. Fala que a Toyota compete com a Toyota, mostra a visão de como o mundo deverá caminhar, né? A eficiência deverá estar à frente de tudo, até dentro da própria companhia, né? E, ou seja, os veículos mais eficientes, obviamente, nesse contexto, estarão um passo à frente, né, desse cenário, digamos assim. E esse é um compromisso global. A Toyota Motor Corporation definiu que até 2050 nós devemos reduzir em 90% as emissões das nossas unidades de produção e dos veículos comercializados. 90%? 90%. Até 2050. Tá aí. Obviamente que a gente não pode esperar 2049 para começar esse processo. Por isso, de novo, a introdução de tecnologias como a dos veículos híbridos Flex é tão importante para a nossa indústria, é tão importante para a Toyota do Brasil. Nós temos esse compromisso, já sabemos o deadline desse processo, e se a gente não começar a fazer essa transformação dos veículos produzidos e comercializados no Brasil, nós não vamos conseguir atingir esse compromisso global. Bom, isso é o perfil das organizações nipônicas em geral, né? Quer dizer, se de um lado a gente no Brasil tem o hábito de a gente fala de trocar o pneu com o carro andando, né? Os asiáticos, especialmente os japoneses, têm esta visão pragmática de fixar a data e respeitar isso de forma, vamos dizer, insuperável. Nesse cenário, então, de organização, como é que você está enxergando, voltando à pergunta de um ano atrás, o cenário da engenharia, das escolas no Brasil, como é que a Toyota está vendo esse envolvimento de preparar novos profissionais para enfrentar essa nova jornada? O Toyota Corolla híbrido que foi lançado agora, ele foi desenvolvido em parceria entre os engenheiros da Toyota do Brasil e os engenheiros da Toyota Motor Corporation. A engenharia da Toyota do Brasil tem grande competência, principalmente na questão do uso do etanol, Sim. que é uma particularidade do nosso mercado, mas que vem ganhando mais espaço no mundo. Sim. Por conta desse conhecimento, dessa experiência, eles puderam trabalhar em conjunto com a nossa matriz para adaptar e, na verdade, desenvolver aquilo que é uma tecnologia global e que é uma tendência muito forte para os próximos anos, para poder utilizar também o combustível brasileiro. Inclusive, em 2018, parte das nossas equipes aqui no Brasil fizeram um grande test drive saindo aqui de São Paulo, da Invest São Paulo, ao lado da USP, com engenheiros da Toyota, alguns alunos das universidades, e fomos até Brasília
passando no meio do caminho por uma série de cidades e usinas sucroalcooleiras para testar o híbrido flex. À época nós utilizamos o Prius, um veículo Prius que tinha sido já adaptado e que estava sendo utilizado para fazer os controles de teste aqui no Brasil. E chegando em Brasília, nós nos dirigimos para a UNB, Universidade de Brasília, onde foi feita uma palestra dos nossos engenheiros para os alunos da universidade, mostrando os benefícios do processo de eletrificação e o potencial do desenvolvimento do veículo híbrido flex. Puxa, deve ter sido emocionante para quem está, inclusive, fazendo essa jornada de dirigir o veículo até um destino tão distante e movimentar digamos, essa gama de stakeholders, né? O Brasil se discute muito, Tiago, a questão de como alimentar o veículo elétrico, tá? Apesar que, sendo híbrido, isso tem menor importância, né? Nós sabemos que o freio coopera com 30% da recarga e tal. Como é que você está enxergando esse cenário dos postos de recarga, aí como um todo, esquecendo o aspecto específico dos veículos da Toyota? O processo de eletrificação é uma tendência muito forte, não é a única tecnologia disponível, mas também começa a chegar aqui no Brasil. Existe até um aplicativo muito interessante chamado PlugShare, que faz um mapeamento e mostra todas as unidades, os eletropostos disponíveis. E quando você olha para a cidade de São Paulo, você já fica surpreso. É possível fazer uma contagem, acredito que já existam mais de 50 unidades de postos em supermercados, shoppings, postos de gasolina, que começam a oferecer essas estações de recarga. Talvez ainda seja pouco para a necessidade que a gente vai ter no futuro. Sim. Mas a gente já mostra um movimento, uma tendência de criar também essa infraestrutura no Brasil. E obviamente que São Paulo acaba sendo uma referência nesse sentido. Sim. Não, e 50 postos na cidade de São Paulo, no centro, se nós imaginarmos o centro expandido de São Paulo, onde tem os problemas de rodízio, de placa e tal, quer dizer, isso é um número bem significativo. Eu acho que é um número bem interessante. Eu me lembro também que na entrevista anterior, nós falávamos um pouquinho da mudança de impostos e tal. Como é que está caminhando esse cenário especificamente para o veículo híbrido e elétrico? Olha, a gente sempre tenta enxergar o copo meio cheio, mas honestamente, de lá para cá, pouca coisa avançou. Sim. Algumas cidades tomaram a iniciativa de tentar estimular a comercialização, o emplacamento de veículos híbridos elétricos. Cidades como São Paulo, São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba já possuem legislação para devolver durante 5 anos uma cota-parte do recurso municipal, do IPVA, para o contribuinte que emplacar o carro nessas respectivas cidades. Mas no plano federal e estadual ainda existe a necessidade de fazer algumas regulamentações. Por exemplo, Rota 2030, um programa do governo federal que deve orientar o desenvolvimento da indústria automotiva para os próximos anos e tudo atrelado a ele, ainda carece de algumas regulamentações que são muito importantes para a difusão dessa tecnologia e para tentar, inclusive, reduzir um pouco a carga tributária, que muitas vezes acaba sendo um pouco proibitiva a essas novas tecnologias. Em 2018, o governo federal editou, na verdade, uma nova tabela do IPI, uma nova referência. Que baixou um pouquinho, né? Que ajudou a reduzir o imposto, principalmente para veículos elétricos. Os veículos elétricos chegavam a pagar 25% de IPI e, na média, agora estão pagando algo em torno de 8%, 9%, chegando até próximo dos 7% que um veículo convencional paga. Sim. Isso também ajudou no caso de alguns veículos híbridos, que chegavam a pagar também 25%, e podem pagar um pouco menos agora, mas ainda precisamos avançar um pouco mais nessas discussões tributárias para fazer com que essa tecnologia ela se torne cada vez mais acessível. E não só através da importação, mas também através da produção local. Sim. Bom, pelo menos a tendência da curva já se mostra mais adequado, que isso nos anima, né, Tiago? E como é que você está enxergando também o Brasil como ponto de partida para a América Latina, para os negócios da Toyota aqui dentro do Mercosul? O novo Toyota Corolla ele deve ser exportado para outros mercados em breve, exportando inclusive a tecnologia dos veículos híbridos. E um ponto muito importante que é uma vez que você começa a produzir localmente aqui no Brasil, existe espaço para desenvolver novos fornecedores para os equipamentos
que englobam um conjunto do veículo híbrido. Sim. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um veículo elétrico, de fato ele tem menos componentes do que um veículo convencional. E um veículo convencional, por sua vez, tem menos componentes do que um veículo híbrido, porque ele precisa juntar esses dois mundos. Motor elétrico, motor a combustão e todo o conjunto de peças que envolve o funcionamento dessas duas tecnologias combinadas. Nós acreditamos que a introdução do veículo híbrido no Brasil, o início da produção do veículo híbrido no Brasil a partir da fábrica de Indaiatuba, vai nos abrir espaço para desenvolver novos fornecedores nos próximos anos. Puxa, quer dizer, no momento em que o Brasil precisa de dólares entrando, né, é uma notícia muito interessante e muito bem-vinda para o cenário brasileiro, né? Bom, já acabou, né? Também você vai para uma viagem e traz um monte de novidade, vai trazendo aos pouquinhos, senão os nossos 28 minutos não são suficientes. Suas despedidas, Thiago. Olha, queria agradecer mais uma vez, inclusive deixar também uma outra novidade. A Toyota está lançando um novo serviço, Toyota Mobility Services, aqui no Brasil. Qualquer pessoa que baixar esse aplicativo no celular vai poder ir nas nossas concessionárias e alugar um carro, seja por uma hora, por um dia ou por um mês. Essa é uma forma também da gente tornar mais acessível, mais democrático o uso de veículos híbridos. Sim, sim. Que bacana. Adorei a ideia. Já vou fazer. Tá bom? Tiago, mais uma vez, muito obrigado. E a gente conta, acho que daqui 6 meses, com as novas novidades da Toyota. Assim espero. Tá bom? Obrigado. Obrigado. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição, sempre trazendo novidade no campo da mobilidade, da visão sistêmica que o Brasil precisa tanto, e os japoneses, asiáticos, trazem isso com muita perfeição. Thiago Sugahara dando um show de informação sobre a Toyota e sobre os destinos, de certa forma, do próprio Brasil, que há de crescer, e nós vamos chegar lá. Um grande abraço e até a semana que vem.